Smart Tubers, Michele Denardi Tamburus, direto de Orlando, Flórida, estreando o novo quadro do nosso canal, que é o comentário que nós faremos das principais decisões que ocorreram nos tribunais superiores na semana que se passou. Nós temos aí questões envolvendo ICMS, questões envolvendo aplicação de acordos internacionais, questões relacionadas à condenação de empresas por falta de verificação de uso de equipamento de proteção individual do trabalhador. E para finalizar, nós vamos ter ainda uma questão envolvendo uma decisão que condena a prática de homofobia. Vamos conferir no vídeo. Então, iremos iniciar pelas principais notícias do Supremo Tribunal Federal. Nós temos duas decisões que apontaram para a verificação da existência de acordos e convenções internacionais. A primeira se refere à questão de incluir um deficiente que seja trabalhador como dependente para efeito de imposto de renda. Decidiu-se que é lícita essa inclusão. Lógico que isso tudo de acordo também com o fato do Brasil ser signatário, além de, claro, dos princípios constitucionais, de acordo internacional que visa a proteção dos direitos do deficiente. E uma outra situação envolvendo cancelamento de voo internacional em que houve a condenação por dano moral da empresa aérea. Ela alegava que, por existir a Convenção de Varsóvia, haveria limitação nesse tipo de indenização. E o tribunal entendeu que não, na medida que não há nenhuma fala expressa no acordo internacional que mencione uma questão relacionada ao dano moral. Também decidiu o STF ser proibido que o plano de saúde suspenda o fornecimento dos serviços cobertos pelo plano, mesmo que não haja pagamento. Isso em virtude da crise de saúde pública mundial que o Brasil vem enfrentando, assim como outros países. Temos também que houve a suspensão do julgamento da questão envolvendo a exigência de negociação coletiva em decorrência de demissão em massa. Esse julgamento estava em andamento, foi pedido vista por um dos ministros e assim que nós tivermos uma posição e um julgamento definitivo da questão, voltaremos a comentar aqui desse caso. E ainda foi instaurado pelo ministro Luiz Fux sessão virtual para apreciar pedido de suspensão do concurso público para a Polícia Federal que irá ocorrer no domingo. Uma candidata entrou fazendo esse pedido justamente em função dos problemas relacionados à saúde pública e por buscar a proteção do seu direito à saúde e à segurança em relação a estar presente na realização dessa prova. Então, se pretende a suspensão dessa prova no domingo. Vamos continuar acompanhando para verificar o que irá acontecer. Um destaque aí para a questão de uma ação civil pública que pretende ter força de ação rescisória. O que quer dizer isso? A pretensão é rescindir a coisa julgada. Quando a gente fala que existe uma situação que ocorreu coisa julgada, quer dizer, não pode julgar mais, o julgamento é definitivo, tem que ser cumprido e ponto final. A Constituição Federal permite só uma situação que pode reverter essa questão da decisão ser definitiva, que é uma ação rescisória. São requisitos muito específicos, é muito difícil você conseguir isso. Então, o próprio tribunal, alguns ministros do próprio tribunal entendem que uma decisão que aceite uma ação civil pública como instrumento de rescindir uma decisão judicial definitiva vai causar insegurança jurídica, o que naturalmente eu concordo e eu acredito que a maioria dos juristas que eu conheço também concordem, porque a preocupação, nós sabemos, dos nossos ministros, das cortes, é justamente garantir que o cidadão possa confiar em uma decisão judicial. Existe uma suspensão nesse julgamento
em função de pedido de vista e nós iremos trazer em breve uma definição sobre essa questão. Outra decisão do Supremo Tribunal Federal, agora em relação a ICMS e a legalidade na cobrança de diferença de ICMS quando você transporta a mercadoria de um estado a outro. A defesa da empresa era que ela não pode fazer creditamento de ICMS, porém admitiu a legalidade dessa cobrança, mesmo considerando que a empresa é optante do Simples Nacional. A decisão do Supremo é justamente no sentido que é lícito que o estado para onde está se destinando a mercadoria, se houver um adicional de ICMS, a empresa, mesmo sendo ela optante pelo Simples, vai ser obrigada ao pagamento. E agora, pessoal, nós temos o Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça definiu nessa semana que o início da contagem de prazo para que se considere prescrito o direito do Estado exigir a cobrança de ITCMD, que é Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doações, é do exercício seguinte ao exercício que deveria ter sido feito o lançamento desse tributo. Temos ainda a decisão de que o uso de chip de celular com o número de telefone da polícia que não tenha autorização do suspeito é ilegal. Outra decisão é referente a uma medida judicial contra a Porta dos Fundos, em que ficou decidido que não houve ofensa ao time de futebol do Botafogo. Agora, sobre o tema de adoção, nós temos que um casal conduziu o procedimento de adoção de modo que fosse destituído o seu poder parental, é obrigado a indenizar a criança que foi adotada. E é por isso que é muito importante quando alguém vai se submeter ao procedimento de adoção que tenha certeza do que está fazendo, porque naturalmente que pode ocorrer às vezes da criança adotada ter passado por situações traumáticas e precisar de uma atenção diferenciada, uma atenção especial. E não é porque os pais adotivos constatam esse fato durante a convivência com o adotado que ele vai poder desistir dessa adoção sem que haja uma responsabilização, porque a adoção nós sabemos que é um ato de amor, sobretudo, e que pode ser um trauma a mais que essa criança ou esse jovem vai passar se for adotado e depois ser rejeitado novamente. Então, quer dizer, você vai criando situações traumatizantes para essa criança, para esse adotado. Então, o Superior Tribunal de Justiça entendeu por bem que deveria ser indenizada a pessoa que foi adotada em função do comportamento desse casal. E agora uma questão referente à construção civil. O tribunal entendeu, quando houve, por parte dos compradores das unidades, a providência de assumir a continuidade e finalização da obra e afastar a incorporadora e a construtora desse procedimento, considerando que contrataram uma outra construtora para terminar a obra, automaticamente eles estão abrindo mão de responsabilizar a própria incorporadora em relação a danos emergentes, ou seja, a devolução dos valores pagos durante a construção. A incorporadora, que é a responsável pelo contrato, porque a incorporadora tem o acordo com a construtora com a incorporadora e a incorporadora com os compradores. E aí o que ocorre? Os compradores afastaram a incorporadora, já que a construtora rompeu com a incorporadora e contrataram uma outra construtora. Então, quando eles fizeram isso, eles automaticamente liberaram a incorporadora da responsabilidade. Essa decisão foi para equilibrar essa relação contratual entre as partes. Já tenha muito bem estruturado no contrato e mesmo na rescisão desse contrato os termos para que todas as partes estejam esclarecidas no que vai ser do direito delas ou não ter restituído. E para finalizar, nós temos uma decisão que foi dada pelo Superior Tribunal de Justiça, que é referente à ampliação da linha 2 do metrô de São Paulo. O Ministério Público ele entrou com uma ação, com um pedido liminar para suspensão da construção e das atividades de construção dessa extensão do metrô,
e requerendo cancelamento das licenças ambientais que foram concedidas, nós temos que o Superior Tribunal de Justiça acatou o pedido para cancelar, para revogar a liminar que paralisava os serviços de construção do metrô, justamente alegando que trata-se de uma questão relacionada ao plano diretor do município e naturalmente que é sabido da necessidade de ampliação do sistema viário, do sistema de transporte público e que não poderia ser suspensa por liminar todas essas atividades de construção do metrô, porque já estava representando milhões de reais em prejuízo para os envolvidos. E a construção deve ser retomada. Agora, algumas decisões de natureza trabalhista. Nós vamos começar com o Tribunal Superior do Trabalho. A primeira situação envolveu uma empresa de recursos humanos que cobrava para fazer o cadastramento, orientação de elaboração de currículos, verificação de disponibilidade de vagas de emprego e etc. O TST entendeu que essa medida é totalmente lícita na medida em que aqueles que estão interessados nos serviços dessa empresa contratam os serviços dessa empresa para poderem ter acesso às informações que essa empresa disponibiliza e que isso não caracteriza nenhum dano à coletividade. E outra medida judicial se refere à questão do descanso referente a irregularidades no intervalo do descanso do trabalhador, que também não se considerou como um ato passível de condenação em nível de dano moral coletivo. Agora vamos ter duas decisões relacionadas ao vínculo direto entre empregador e empregado. A primeira situação se refere a um contrato de experiência. Se você continuar depois do prazo estabelecido no contrato de experiência com aquele funcionário ainda em regime de experiência, tal fato vai ser considerado fraudulento. E também, em outro processo judicial, entendeu-se que é ilegal a empresa fazer descontos na folha de pagamento do trabalhador referente a avarias que ocorram nos veículos utilizados por esse trabalhador. Porque se a empresa não provar que esse trabalhador agiu com culpa ou dolo, a empresa não pode efetuar a retenção desses valores correspondentes ao conserto desses veículos. Portanto, e agora, Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, uma indústria de bebidas long neck foi condenada por não fornecer equipamento de proteção individual ao trabalhador. Essa empresa vai ter que pagar adicionais de insalubridade e de periculosidade, considerando o contato que esse funcionário tem com agentes químicos, inclusive com manipulação de aparelhos de raio-x. Eu particularmente não sabia que tinha, inclusive, aparelho de raio-x, né? Veja como é importante nós compreendermos a atividade econômica de cada empresa para nós sabermos, inclusive, a quais riscos o colaborador, o trabalhador da empresa estará exposto. E foi colocado fim à greve dos trabalhadores da LG Brasil, em função de acordo de 37,5 milhões de reais. E agora, pessoal, o TRF, Tribunal Regional Federal da Terceira Região, teve nessa semana duas decisões interessantes. Uma referente à concessão de aposentadoria pelo INSS a trabalhador de empresa petroquímica exposto a agentes inflamáveis e contaminantes. Portanto, foi concedida aposentadoria especial a este trabalhador. Para finalizar, o TRF3 determinou a prisão de suspeitos de fraude de identificação para acesso ao sistema eletrônico do tribunal. Agora, nós vamos finalizar com
o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O primeiro caso que nós vamos relatar é de um casal que adquiriu em leilão um imóvel e veio descobrir, na hora de efetuar o registro, que esse imóvel já havia sido arrematado num outro leilão no processo trabalhista. Esse casal vai ter o dinheiro que ele pagou nesse leilão para ter esse imóvel restituído, porque não tem como ele ter o imóvel, o bem, mesmo considerando que ele é um comprador de boa fé. Então vai ter a restituição dos valores pagos. Uma decisão pelo órgão especial de que é inconstitucional a criação do Parque Municipal do Minhocão, por ausência de estudos técnicos e maior participação popular, já que as duas audiências realizadas não seriam suficientes, duas audiências públicas. Nós temos uma decisão emblemática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que foi publicada em 17 de maio de 2021, sendo 17 de maio o Dia Internacional contra a LGBTfobia, condenando o motorista de lotação a pagamento de indenização por danos morais e estéticos à vítima de um ataque homofóbico. Ocorreu que o motorista estava conduzindo o veículo, no caso o ônibus, e houve a manifestação de afeto através de beijo entre dois jovens. E o motorista imediatamente parou o veículo e solicitou que os dois rapazes descessem do veículo. E os dois rapazes atenderam a solicitação. Porém, assim que eles estavam na calçada, o motorista foi até a calçada e agrediu a vítima, que sofreu lesões faciais de natureza grave. Então, temos aí uma situação emblemática e que demonstra que, infelizmente, em pleno século XXI, existem práticas de atos homofóbicos. Então, ainda assim, é necessário se falar exaustivamente dessa questão, porque, infelizmente, ainda existem situações de violência contra pessoas que simplesmente estão vivendo a vida delas, trabalhando, estudando, amando, e que vem alguém que acha que o que ela está estudando, fazendo, como ela está amando, não é o certo. O que não é certo é agredir, roubar, matar, né? Tem muita coisa, trair. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilhem, comentem. Não esqueça de acionar o sininho após se inscreverem para estarem sempre atualizados. E, por favor, digam se vocês gostaram desses comentários, desse formato, e se não gostaram do que não gostaram. Através da crítica construtiva que você pode melhorar a vida à sua volta. A minha volta, a volta de todos. Então eu agradeço e até a próxima!